Está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre feminicídio. Estudo da Defensoria mostra que 73% dos casos de agressão às mulheres ocorrem à noite ou de madrugada. O estudo feito pela Defensoria Pública mostra o principal perfil das vítimas de feminicídio. São mães com idade entre 21 e 40 anos. O agressor, na maioria das vezes, é o namorado ou companheiro da vítima. Nesses casos, o relacionamento dura em média 5 anos. Em 73% dos casos, as agressões ocorrem no período da noite ou de madrugada. O agressor usa, quase sempre, facas ou armas para cometer o crime. Foram analisados 107 casos em processos ocorridos entre 1997 e 2019. No total, foram 116 vítimas. O principal argumento usado pelos agressores é a não aceitação do fim do relacionamento. Essa motivação aconteceu em 34% dos casos. Eu recebo no estúdio Carolina Aber. Ela é diretora de estudos e pesquisas de acesso à justiça da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Carolina, é um prazer receber você aqui e eu gostaria de começar perguntando o que foi constatado nesse último estudo da Defensoria sobre esses casos de feminicídio. Prazer é meu de estar aqui, obrigada pelo convite. A gente fez um levantamento nesse estudo dos processos de feminicídio em tramitação no Estado do Rio de Janeiro. Então a gente conseguiu acesso a alguns processos, porque a gente queria olhar o perfil da mulher vítima de feminicídio. Inclusive investigar se ela contava que, nos seus depoimentos, quando ela é vítima de tentativa de feminicídio, claro, ou alguma testemunha contava sobre relatos anteriores de agressão, né? Porque às vezes não há o relato formal da agressão, mas há algo, você percebe nos depoimentos algo dizendo, olha, ele já tinha sido violento antes, ele já me batia antes, ele já foi agressivo antes. Então, assim, a gente queria entender o perfil dessa mulher, né, as características pessoais dela, quem é essa mulher, onde ela mora, o que ela faz, qual é a relação dela com o agressor, onde se deu a agressão. Então, para isso, a gente precisava consultar os inquéritos policiais, que é onde tem mais informações sobre essas características. E aí a gente foi a campo para olhar os processos, né? Ler esses depoimentos e coletar essas informações e poder dar um panorama geral sobre as pessoas que têm sido vítimas de feminicídio, claro, nos processos que chegam ao judiciário em que os agressores, os réus estão sendo processados criminalmente pelo tipo penal de feminicídio. Agora, existe algum sinal antes da agressão? É muito comum no estudo, a gente percebeu que, é curioso até, 55% dos casos há algum relato de agressão anterior, né? Ou essa pessoa já tinha agredido antes, mas 39% dos casos já há um relato formal, né? Ela foi até uma delegacia e fez uma ocorrência. Então, de fato, há uma diferença entre o fato dela realmente reportar essa agressão, né? A gente até consultou alguns casos que, por ela ter feito uma denúncia formal, ela sofreu agressão quando chegou em casa. Agora, a partir do momento que ela faz essa denúncia formal, o agressor não passa a ter que cumprir essas medidas protetivas? Sim, ele tem que cumprir a medida protetiva, mas... E como ele consegue se aproximar de novo da vítima? Porque às vezes demora mesmo para ele ser notificado dessa... Então isso acontece num curto período de tempo. Agora, você me perguntou sobre esses sinais. A gente constatou que a maioria das vítimas, elas tinham um relacionamento íntimo com o agressor, né? São pessoas que ou estavam casadas, ou namoravam, ou eram companheiras do agressor, ou ex-companheiras. E o período de término, na média, é de 3 meses. Então, às vezes, realmente é recente, principalmente nos casos em que é um relacionamento que terminou, essa agressão vem muito como uma resposta do agressor do tipo... eu não estou aceitando o fim desse relacionamento. Então, de fato, enquanto essas pessoas se relacionavam, pode ser que esse sinal não tenha aparecido.
mas logo que o relacionamento termina e essa mulher tenta se afastar desse agressor, sim, isso aparece. Então fala pra gente a partir de que momento a mulher tem que se preocupar e procurar uma ajuda, doutora Carolina? Olha, da leitura dos processos a gente percebe que qualquer sinal é um sinal importante, porque de fato você percebe que a relação desse agressor com essa vítima é uma relação de dominação mesmo, de poder, e isso está bem presente nesses processos, principalmente em que há essa relação íntima entre eles, né? Então eu acho que é muito importante que a qualquer sinal esse afastamento ocorra, mas o que a gente percebe na leitura dos processos é que são casos de pessoas que estão numa situação de muita vulnerabilidade. São pessoas que moram em áreas mais pobres, que não têm uma estrutura, às vezes, não tem para quem recorrer, às vezes dependem financeiramente desse homem. Então, por mais que ela perceba o sinal da agressão, né, um sinal de violência, um sinal que pode ocasionar numa tentativa de feminicídio ou no feminicídio, ela não consegue sair daquele ciclo de violência, né? Então, é muito comum a gente ver esse tipo de caso. Ver esse tipo de caso, inclusive de pessoas, como a gente falou agora há pouco, que na realidade acabam fazendo a denúncia, mas acabam mesmo assim sendo agredidas e até mesmo mortas pelos agressores. Justamente. Por que isso acontece? Porque muitas vezes ela vai fazer a denúncia quando ela tem que voltar para casa, porque ela não tem para onde ir e esse homem também não sai Mas aí não seria o caso de mudar essa forma Eu acho que de medida protetiva, a partir do momento que o agressor sabe que ele está sendo denunciado? Não, eu acho que o estudo ele serviu para que a gente possa pensar em uma série de políticas públicas mesmo nessa área, né? Inclusive, quando a gente olha o espaço territorial onde aconteceu, você consegue entender onde mais acontece, para pensar se ali tem os equipamentos públicos estão suprindo essa necessidade dessa mulher. Então, acho que o estudo serve justamente para a gente ter esse diagnóstico e, a partir de agora, começar a pensar em o que fazer para evitar essa situação. Mas é muito interessante, por exemplo, a gente constatou que a maioria dos casos ocorrem no horário entre 6 da tarde e 6 da manhã, né? Seria a noite e a madrugada. E essa mulher muitas vezes está dormindo. Ela se surpreende. Então, assim, é de fato uma situação muito inesperada para ela. Então, às vezes, ela não consegue mesmo nem fugir daquilo. É muito interessante isso, porque é sempre numa situação que ela não tem nem como se defender. Ela pega completamente desprevenida. Isso. Agora, fora esse dado e fora a questão dos agressores realmente serem pessoas próximas, o que mais foi constatado nessa pesquisa, doutora Carolina? Eu acho que o mais interessante foi isso, né? Essa proximidade do agressor com a vítima. São pouquíssimos os casos em que era alguém desconhecido. Então, de fato, aquela história, né, do inimigo estar dentro da nossa própria casa é verdade. O horário chama muita atenção, porque é um horário de... quer dizer, como eu falei, a situação dessa mulher já é uma situação de vulnerabilidade, num horário também de vulnerabilidade. Então, ela é realmente pega de surpresa. Às vezes... A gente constatou relacionamentos até mais duradouros e mesmo assim ela recebe essa situação de surpresa. O tipo de agressão, né? A gente descreveu os tipos de agressão. Quais são os tipos de agressão? O instrumento mais usado é a faca, né? Que aparece, mas logo depois a arma de fogo. Então, também é importante para a gente refletir. Claro, muitas vezes é aquele instrumento que ele tem ali à mão, na cozinha, às vezes asfixia com travesseiro, essas coisas a gente viu muito, mas a arma de fogo muito presente. Então, também é importante refletir sobre a possibilidade de ampliar esse acesso às armas de fogo, porque, de fato, quem acaba sendo muito prejudicado na situação é a mulher, né? O movimento feminista já falou sobre isso é muito... Há outros estudos que mostram isso, mas como ampliar o acesso à arma de fogo pode prejudicar, assim, essas mulheres que podem sofrer uma violência doméstica. Sim. Agora, recentemente, foi criado um núcleo da Polícia Civil para investigar justamente esse tipo de crime. E muitas mulheres acabam reclamando de serem atendidas nas delegacias comuns por homens que acabam desencorajando elas a continuarem com essa denúncia. Não seria o caso, de repente, desses núcleos e dessas delegacias serem formadas por equipes só femininas? O que você pensa sobre isso, doutora Carolina? Com certeza, eu acho totalmente necessário. Eu acho que a equipe tem que ser feminina porque, de fato, isso já constrange a mulher de início, né? Ser atendida por um homem, ela sabe que ele não vai compreender realmente o que ela está passando. E, de repente, até o homem que está
prestando atendimento, não levar realmente isso a sério. Já vi muitos estudos sobre isso, de como é importante, principalmente crimes de violência doméstica, crimes sexuais, como é importante para a mulher se sentir acolhida no atendimento que é feito nesse primeiro atendimento, porque a delegacia é o primeiro lugar que ela recorre, né? Quando a gente faz pesquisa sobre isso, qual é o lugar que a mulher recorre assim que ela sofre esse tipo de violência? Ela pensa logo na delegacia, né? Às vezes nem era Antigamente as DEANs também eram formadas só por mulheres, agora, se eu não me engano, é tudo misturado. Justamente. Então seria realmente bem muito interessante. Importante repensar isso. Acho que isso é também algo que a gente pode refletir a partir desse levantamento, assim, para a Defensoria também pensar políticas públicas a partir de agora vai ser bem importante. Tá bom, doutora Carolina, muito obrigada. Nada. Ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta.